Fala, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Comigo tá tudo bem. Espero que vocês estejam se cuidando, que vocês continuem se cuidando, né? A gente tá vivendo esse momento aí bem instável de pandemia, que teve um aumento significativo nas mortes. Mas saibam que eu tô aqui, que vocês podem contar comigo, tá? Para o que vocês precisarem. E eu sei que do mesmo jeito eu posso contar com vocês. Tem muitos alunos que assistem minhas aulas, que infelizmente eu não os conheço, mas quando tudo isso passar, eu tenho certeza que a gente vai ter um encontro e eu gostaria muito de conhecê-los, de ver pessoalmente, encontrar aqueles que estão me acompanhando aí desde fevereiro, né? Sabe lá até quando nós vamos continuar juntos, né? Acredito que eu ainda aqui por um tempinho. É bom saber que eu posso contar com vocês, que eu preparo as minhas aulas com muito carinho, que vocês assistem. Fico feliz em saber que vocês estão entendendo a matéria, que vocês continuam aí estudando. O nono ano, que é uma etapa importante, né? Vocês estão finalizando o Fundamental 2, se preparando para o ensino médio. Vocês têm a chance aí de prestar alguns concursos, tentar fazer o ensino médio em algumas universidades públicas, em algumas escolas técnicas. Então, vocês saibam que podem contar comigo para o que for preciso aí para o crescimento de vocês, beleza? Que essa pandemia não vai atrapalhar a gente vai continuar aí conseguindo estudar, conseguindo aprender, conseguindo crescer no que depender de mim, tá bom, pessoal? Bom, a nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre slam poetry. Isso mesmo. É uma matéria que não tem tradução para a língua portuguesa e a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse gênero discursivo, que ele é até recente, ele é um pouquinho novo, tá? Então, vamos iniciar a nossa aula aí. Ah, meu slide. Foi. Bom, gente, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a relação do slam poetry com a sua história e ele tem uma relação com a literatura. A poesia trovadoresca, lá da escola literária do trovadorismo, ela surge na Idade Média e o ponto alto dela é na segunda metade do século XVII. E aí, com isso, pessoa do século XII, desculpa, gente. E ela foi considerada a origem da literatura portuguesa. Ela foi escrita numa língua que é chamada galego-português, que deu origem ao português e ao galego. Inclusive, essa língua ela ainda sobrevive na província espanhola da Galiza. Então, a gente tem uma língua, né, que era chamada de galego-português, e essa poesia no século XII, ela foi escrita nessa língua. Depois houve a separação, né? O Portugal ficou com a parte da língua portuguesa e essa província espanhola segue usando essa língua galega ainda. Havia dois tipos de poesia trovadoresca: a poesia lírico-amorosa e a poesia satírica. A poesia lírico-amorosa, ela trabalhava com a poesia de amigo e de amor, e a satírica com a de maldizer e de escárnio. As poesias desse período, elas eram chamadas de cantigas. Por quê? Elas eram cantadas, por isso que recebiam o nome de cantigas. A escrita, ela ainda não existia, por isso que as poesias eram cantadas. Sobre a origem, né, dessa poesia, existem 4 explicações, já que não tem, né, não existia escrita, a gente não tem um registro que comprove. Então, ela pode ser de origem árabe. 2, talvez ela seja de uma origem popular mais humilde. 3, às vezes ela foi originada na literatura latina produzida durante a Idade Média. E, no fim, pode ter surgido da poesia litúrgica cristã aí. Então, a gente tem essas 4 possibilidades aí. Mesmo não sendo claro a origem, ela foi de Provença, na França, onde ela se irradiou para as outras regiões aí. O poeta, ele era conhecido como um trovador, ou seja, um trovador, palavra na qual, né, derivam-se os termos trovadorismo e
trovadoresco. Bom, seguindo essa linha aí, pessoal, a literatura trovadoresca, ela vai se desenvolvendo inicialmente acompanhada de música, uma vez que era algo fácil de ser transmitido oralmente. Então eles escreviam, né? Eles pensavam, porque eles não tinham escrito no texto, e esse texto, quando o poeta ia falando ele, tinha um instrumento musical que ia acompanhando ele, porque era mais fácil aí, né? Quando o cara ia declamando a poesia. As poesias elas eram compostas por um trovador que ia falando a poesia, que geralmente era um membro da nobreza, e elas eram cantadas pelos jograis, que eram pessoas de origem mais popular. Inicialmente, as cantigas elas eram dirigidas para o público da corte, retratando o ambiente nobre da época, né? Elas eram de origem palaciana. Com o tempo, elas começaram a atingir as camadas mais populares aí. Bom, o que é o Slam Poetry? É uma competição em que poetas leem ou recitam um trabalho original. Em seguida, são julgadas por membros que são selecionados da plateia ou então por uma comissão de jurados aí que é pré-selecionada. A palavra slam, ela é uma onomatopeia em inglês que é usada para designar uma batida. E esse slam poetry, ele tem características. Quais são as características? Ele é organizado em versos e estrofes, já que ele é um tipo de poesia. Além disso, ele vai utilizar rimas e pode fazer uso de outros recursos sonoros que estão presentes geralmente nos poemas, como, por exemplo, a regularidade métrica, que é ter uma quantidade determinada de sílabas por versos aí, né? Ele pode ter regularidade rítmica, que dá ritmo ao texto pela posição das sílabas tônicas nos versos, né? Ele vai escolher aonde que vão ficar as sílabas mais fortes nos versos para que tenha ritmo. Aliterações, que são repetições propositais de determinados sons de consoantes para que tenha ritmo. Assonâncias, que são repetições propositais de determinados sons vocálicos para que também tenha ritmo. E essa poesia, ela é marcada por traços da oralidade e da linguagem informal, já que ela foi feita para poder ser declamada de maneira oral aí, beleza? Bom, o slam poetry, ele tem algumas regras, né? Já que ele é uma espécie de concurso. As batalhas, gente, elas ocorrem em uma praça pública ou em bares. E aí, seguem aqui algumas regras que têm que ser seguidas. Bom, as poesias devem ser autorais e elas não podem ter sido apresentadas em outra batalha. Então, o que acontece? O cara que quer competir numa batalha de slam poetry, ele tem que escrever a própria poesia dele, ele não pode copiar de outro lugar e ele não pode já ter apresentado essa poesia. Ela tem que ser inédita. 2. Ela tem que ter uma duração máxima de 3 minutos aí. É uma das regras. Embora pode passar, a gente vai ver mais à frente o que acontece caso passe. 3. A performance, ela deve contar apenas com a voz e ou com o corpo do poeta para se manifestar. Então, ele não pode usar adereços cênicos, por exemplo, um cenário, né? Ou batidas musicais. O único recurso dele é a voz e o corpo, para chamar a atenção aí. É proibido, né? Os adereços cênicos e de música, por quê? Isso vai fazer com que o poeta cative a plateia usando apenas as palavras e o seu corpo. Então, a ideia aí é que ele chame a atenção por meio das palavras que ele utilizou na poesia dele, sem utilizar os recursos aí sonoros dos instrumentos musicais. A ordem da apresentação ela é sorteada entre as pessoas que se inscreveram e a maior e a menor nota são descartadas para realizar a média e a pontuação final. Normalmente, o vencedor aí do Slam Poetry das batalhas, ele ganha um livro
que eu achei super legal, né? É um incentivo à cultura. O limite de tempo, ele visa democratizar a participação no evento, para que alguns não fiquem muito curtos, outros muito longos e assim por diante. Ninguém interrompe o slammer, né? A pessoa que está se apresentando. Quando esse ultrapassar o tempo, ele perde pontos na somatória final, tá? Então ele pode até ultrapassar os 3 minutos, mas aí ele vai perder uma pontuação, beleza? É, o público, ele pode intervir com vaias, aplausos e gritos aí. Então, o slammer ele tem que ter um autocontrole para não deixar que isso prejudique aí durante a apresentação, tá? Os slammers, eles cantam sua própria história, usando suas palavras, aproximando a arte à vida, criando uma estética própria e autêntica. Isso também, gente, não impede que eles contem, né, ou cantem a história de outras pessoas. Tem casos que eles decidem cantar a própria história e casos que eles decidem cantar histórias de outras pessoas. Como que o Islã ele foi inserido no Brasil? O Islã ele chegou no nosso país, né, em 2009 e ele se solidificou em 2012 em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 2013 ele se popularizou nas demais regiões do Brasil. E no ano de 2013 ele foi marcado por um movimento de juventude em todo o país, como ele vai contar um pouco sobre o aumento do preço do transporte público. Os jovens, eles se manifestaram em questões como saúde, educação, repressão, moradia e até sobre a realização da Copa do Mundo de Futebol que o Brasil sediou em 2014. Em contrapartida, eles vão sofrer uma repressão policial e do governo. E aí vai nascer o Slam da Resistência, já que a praça vai ser o local de reunião principal deles. Essas batalhas, essas competições, eles vão acontecer em espaços públicos. E aí o que vai acontecer, né? Esse Slam da Resistência, por acontecer em locais públicos, a gente vai ter a presença de advogados. E esse movimento, ele vai se disseminar. Por quê? Esses poetas, eles vão tratar essas questões e eles vão dialogar cada vez mais com a juventude, formando assim uma resistência. Então as pessoas elas vão abraçar a causa da juventude aí, né? Formando esse movimento de resistência. Existem slams exclusivos para mulheres, por exemplo, em que homens podem ser apenas plateia, não podendo batalhar. E assim, tem slams exclusivos de outros grupos também, não só de mulheres, mas para outros grupos dentro da nossa sociedade. Então, o de mulheres foi só um exemplo. O slam, gente, ele é um gênero literário mundial. Ele existe desde 1980 e ele tem crescido cada vez mais no mundo e no Brasil, sobretudo agora no século XXI. Ele é considerado por muitos um esporte e existem batalhas nacionais e até mesmo uma Copa do Mundo, em que o Brasil chegou a competir já. Finalistas de diversos países, eles se encontram para escolherem qual a melhor poesia. O Brasil, ele tem se apresentado principalmente com jovens que são aí inseridos em periferias. Bom, no livro de vocês, na página 32, tem um texto que vai trazer algumas informações que são legais para gente. Ele vai falar assim: Campeonato de Poesia. Atualmente, os rappers poderiam ser chamados de trovadores, pois juntam poesia e música. Mas e se a poesia for apenas declamada? E se o poeta for responsável pela sonoridade que embala o público apenas com o microfone, sem a presença de instrumentos musicais? Nesse caso, temos a poesia slam. Leia mais sobre ela na reportagem a seguir. Então, Slam Poetry, microfone e poesia, por Júlia Garcia. Um microfone na mão e opiniões e verdades a serem divididas, só familiar? A descrição traz à mente nomes do gênero musical rap, rhythm and poetry. Literalmente, ritmo e poesia, representado no Brasil por nomes como Racionais MCs, Emicida, Marcelo D2 e Sabotagem. Porém,
A poesia entoada com o microfone, que teve origem em batalhas entre os artistas, não é mais exclusividade do rap. Estamos falando da poesia slam, ou slam poetry, como é chamada em inglês. Essa história começa em 1984, numa escola de Chicago, no estado americano de Illinois. Lá, Mac Smith deu início ao que se crê ter sido o primeiro campeonato de poesias ao microfone, julgado pelo público, que dava notas a cada poeta, e decidido através do confronto indireto entre os participantes. Aos poucos, a iniciativa se espalharia pelo país e nos anos 90 há diversos países da América que começaram a adotar o modo de expressão. Também conhecido como spoken word ou palavra falada, o gênero ganhou força com a aceitação de adolescentes e poetas independentes, que viram nessa forma de fazer literatura um campo maior de possibilidades de inovação e arte. É difícil traduzir o termo slam. Refere-se a um grande barulho, como causador por uma porta que bate com vento forte. Dessa forma, podemos nos referir ao campeonato como uma batalha de poesias agitadas, fortes. Em países de língua francesa e espanhola, idiomas em que poderíamos nos basear para arriscar uma adaptação, traduzem apenas o termo poetry, mantendo o slam. Provavelmente pelo sentido onomatopeico da palavra, né? Por ser uma onomatopeia. É uma boa solução, a poesia slam não é declamada e cada poeta imprime ao seu texto cadências, ritmos e leituras próprios que, sem sua voz, seriam decididos pelo leitor. É um poema que necessariamente terá ruído, barulho, vida própria. Nada parecido com uma leitura silenciosa e calma, normalmente associada ao gênero poético. Se a juventude apropriou-se das competições e causou a transição para um gênero de poesia, não é à toa, com características do rap, influências de diversos estilos musicais que podem servir de pano de fundo para os poemas e uma possibilidade nova, sem regras de expressão, onde o que vale é expor suas ideias e sentimentos de forma original e pungente. A poesia slam é ao mesmo tempo uma válvula de escape para esse período da vida famoso pelas contradições e dúvidas e um caminho novo para a arte, que parece ainda não ter sido plenamente descoberto, ou seja, ainda precisa ser explorado. Os poemas precisam ser próprios. Esta é a única regra indisputável que não varia em competição alguma do mundo. Tudo mais é autônomo. Então, o slam poetry, ele é uma maneira, né, de fazer poesia aí diferente. Enquanto a poesia ela é calma, ela é tranquila, né, o slam poetry ele já é algo que veio para agitar, para bagunçar, né, para fazer barulho, como o próprio texto diz. E aí, eu separei um exemplo de slam poetry para vocês é, perceberem na prática como que é, tá? Só um instante. 27 de agosto de 2015.
Bom, pessoal, esse é um exemplo, então, de slam poetry aí, para que vocês entendam um pouquinho, né, do que eu tô falando aqui nessa aula, beleza? E é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário, vocês podem deixar, podem mandar, que eu tô aqui apta para poder responder, beleza? Um beijo para vocês e até a próxima aula.